Olá, sou Anderson Francisco da Cruz, bacharelando em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O objetivo desse vídeo é aprofundar alguns conceitos fundamentais do pensamento filosófico místico de João da Cruz, clareando alguns dos princípios que são estruturais para se entender a filosofia do Carmelita. É comum ao estudioso de João da Cruz, especialmente no início do estudo de sua obra Subida do Monte Carmelo, interpretar o caminho proposto pelo filósofo como algo limitante e árido, um caminho onde são ao espiritual negados os regalos e as consolações, restando-lhe somente o ascetismo da obscura noite, onde nenhuma comunicação com a divindade é permitida. Isso ocorre porque o objetivo de Subida do Monte Carmelo é demonstrar as limitações daquela que podemos denominar consolação sensitiva, comum aos principiantes, para depois introduzir o amante da vida mística naquela que podemos denominar consolação espiritual, superior à primeira, mais suave, amena e delicada, saborosa, sutil e interior, a qual pode ser vivenciada periodicamente, mesmo em meio à noite escura, antes da união mística, da qual irei tratar mais adiante. Se eu fosse definir João da Cruz pela essência de suas obras principais, Subida do Monte Carmelo, Noite Escura, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor, eu não denominaria João da Cruz o filósofo da noite escura, mas o filósofo da união mística. Expressão mais própria à filosofia do Carmelita do que a noite escura, a qual, mesmo sendo impactante, é apenas a anticâmara da substancial comunicação encontrada na divina união, vivenciada já em parte na noite obscura. O princípio basilar para a compreensão do pensamento de João da Cruz é a união mística. Ignorá-la é percorrer o rico texto juaniano aos tateios, nem sem compreendê-la a substância. Entender João da Cruz é essencialmente levar a sério o conceito de união mística, chamado também união divina, e pela longa tradição cristã, casamento místico, conceito que pode causar estranheza se não compreendermos com uma expressão de um rico patrimônio espiritual que remonta a origens, relacionadas à experiência purgativa, iluminativa e unitiva da vida cristã substancial, e também ao chamado desposório espiritual, o qual antecede um matrimônio espiritual, conforme o legado da história cristã mística, a qual é sistematizada filosoficamente por João da Cruz. Nesse sentido, o conceito filosófico de noite escura deve ser entendido não no sentido de privação, mas de introdução da alma no mistério da união que, no seio da cultura cristã e no pensamento joaniano, não é uma via de pseudo-divinização imanentista, mas, sobretudo, de união de amor pelo caminho místico relacional, conforme o profundo sentido de transcendência. Conforme diz João da Cruz, em Subida do Monte Carmelo, livro 3, capítulo 2, parágrafo 4, a alma, quando a Deus se une, fica como perdida e embebida num bem infinito, com grande esquecimento, sem lembrança de coisa alguma. É o sentido do esquecer-se no texto de João da Cruz, relacionado à noite escura da memória, a qual prepara para a vida unitiva. Assim diz o poema Noite Escura, de João da Cruz. Esquecida quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou, deixei-me, largando meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. De acordo com o texto joaniano, unir-se a Deus no mais alto estágio da vida mística é um esquecer-se de todas as coisas, refugiando-se na clausura interior, permanecendo-se soberanamente apartado de todas as criaturas. O caminho de solitude mística, apontado em Subida do Monte Carmelo como itinerário e destino, e demonstrado na obra Noite Escura, como adentramento a uma comunicação que é superior à consolação primeira, é melhor compreendido à luz das obras Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor,
as quais demonstram em vivas cores o deleitoso estado de união matrimonial, da qual a noite escura é somente meio, itinerário e caminho. Essencial, portanto, ao estudioso que tem em vista não somente o meio, mas em especial o fim, levando a sério o tema da união divina. Então, a noite escura é meio. O fim é a união divina, união mística. O objetivo da noite escura é a purificação da parte sensitiva da alma e também de sua parte espiritual, a qual é constituída de entendimento, memória e vontade, os quais são, através do caminho de contemplação, transformados, de modo que toda a constituição da alma se volta então para o amado, pela união transformante, para a qual a alma é preparada através da virtude essencial da fortaleza e coragem, que no caminho radical de santidade introduz na união divina. O objetivo maior do místico é superar a noite escura do sentido e a noite escura do espírito, e adentrar o suave repouso do matrimônio espiritual, chamado estado de perfeição, no qual a comunicação com a transcendência é transbordante como um rio, onde se tornam privilegiados no centro da alma a inteligência mística e o discernimento. Para que atinja a alma a união mística, isto é, a deleitosa união de amor com Deus, é necessário um longo caminho de purificação, através, primeiramente, da dolorosa noite escura do sentido, onde são aniquiladas as afeições dos sentidos, e, posteriormente, da mais terrível e temível noite, a noite escura do espírito, onde a alma é fortalecida em sua vontade através da coragem mística. Vontade que a Deus se une, submetendo então o próprio entendimento e também o sentimento e as sensações, tornando-se então toda a vontade mística. Vontade que se direciona apenas para a transcendência, desprendendo-se das criaturas, e que se fortalece por meio de um relacionamento, a saber, com aquele que é denominado o esposo. O entendimento, submetido não mais às sensações, mas à vontade, torna-se então inteligência mística, através do primado da vontade, livre sobre todas as coisas. Através do primado da vontade livre sobre todas as coisas. A união mística é assim, autonomia e primado absoluto da vontade. O texto de João da Cruz sintetiza de forma absolutamente genial toda a tradição da história mística cristã, sendo denominado pela igreja o doutor místico por excelência, institui a mística profunda. Sua filosofia impõe dificuldades devido ao seu caráter denso, filosófico e sistemático. E por isso é um texto que não deve ser apenas lido, mas sobretudo estudado. Para João da Cruz, o místico, a caminho da união divina, deve abandonar não somente aquilo que se opõe à santidade relacional, mas também tudo aquilo que não é Deus. À primeira vista, isso parece constituir perda, pois a espiritualidade mediana desconhece o que significa ganhar Deus em toda a sua dimensão e inteireza, o que com certeza constitui um grande ganho para a alma, mas também impõe condições. A saber, deve ser abandonado tudo aquilo que é menos do que a habitação da própria divindade. A senda mística torna-se, assim, caminho de grandes e intensas transformações para a alma e a introdução naquilo que a princípio é estranho, produzindo grande fascínio e também a grande abertura e clareza do pensamento, o qual, trilhando especificamente um conhecimento que é aberto para o mundo, opor-se-á todo o sentimento de hermetismo, permanecendo um pensamento que se volta para as relações e a transcendência e jamais as sensações e a imanência. Nesse sentido, o significado da noite escura não é uma simples perda, mas antes um ganho que possui significação estrutural para a vida da alma. Trata-se do sentido de estar indo ao encontro da união divina, da participação e imersão no mistério da vida intratrinitária, sem porém que a alma se torne Deus. Isto é, sem que haja aquela
superficial confusão panteísta e imanente de substâncias. E nesse sentido, precisamos identificar João da Cruz como um autor jamais relacionado à teurgia, ao hermetismo, ao esoterismo, à alquimia, ao neoplatonismo e ao romantismo. Mas, sobretudo, como um autor cristão, de ortodoxia e de uma espiritualidade transcendente e de relações, em cujo sentido a união transformante constitui a verdadeira espiritualidade, que está fundada em um relacionamento entre a alma, a amada, e o verbo, o amante. Não no sentido de Plotino, Próclo, Dionísio Areopagita e mestre Hecate, mas da ortodoxia de Orígenes, Bernardo de Claraval, Teresa de Ávila e Teresa de Lísio. A saber, a verdadeira espiritualidade mística cristã profunda, esponsal, a qual difere da espiritualidade neorromântica e permanece aberta à grande cultura, de cujo sentido João da Cruz é o grande sintetizador. O verdadeiro sentido da noite escura é a passagem da obscura noite de contemplação para a deleitosa fruição da união divina, tal qual descrita no belíssimo tratado Cântico Espiritual. Tal passagem é a que se dispõe a alma mística nesse processo de transição da purificação à livre contemplação, ao grande relacionamento e ao puro discernimento. Compreender João da Cruz é entender a noite escura como um período de sofrimento necessário para a grande fortaleza e coragem que serão próprios da união mística e de seu discernimento sui generis, de sua amável força e dulcibilidade, e do mais que absoluto, deleitável, primado da vontade. Até a próxima.